Seja bem-vindo ao podcast Palavras em Chamas. E, bom, apesar de termos conteúdo nesse podcast, ele é mais um aviso, né? Então, antes de passar para esse aviso e para demonstrar, você vai entender na continuação do áudio, eu quero convidar você a fazer parte desse canal também, porque aqui vão entrar conteúdos exclusivos também, coisas importantes para a nossa caminhada cristã. Mas eu quero chamar você para conhecer o canal EATRE no Telegram. Ele está aparecendo aqui na tela para você agora e eu vou te explicar por que você precisa conhecer o canal EATRE. Lá as possibilidades são maiores, lá o espaço é mais aberto, é mais prático colocar estudos lá do que aqui. Então é óbvio que eu vou investir lá porque eu alcanço pessoas que vão ter as suas necessidades completamente atendidas, enquanto aqui a gente acaba sendo limitado. O Google limita, o YouTube limita, não entrega para todo mundo, ele faz isso mesmo com os canais e eu preciso alcançar uma quantidade maior de pessoas com o que tem no EATRE, né? Não faço isso por mim, eu faço isso para que mais pessoas conheçam o que a gente está estudando. Então, visite @eatre no Telegram, vou deixar o link aqui embaixo nessa postagem, e eu vou deixar vocês com 2 trechos de estudos que você já encontra lá se for agora. Se você for lá, você já encontra esses estudos. Antes de passar, vou explicar como foi subdividido o nosso canal no EATRE. Nós temos o @eatre, que é o canal principal, né, onde entrava todos os estudos. Tudo ficava nesse canal, só que estava ficando bagunçado. Então eu criei outros canais que eu chamo de salas. Cada sala tem um estudo específico e pode ser visitado quantas vezes quiser. É como se você estivesse numa escola e fosse oferecidas salas para você. Você quer estudar hoje sobre dons do Espírito? Você tem a sala que só tem um estudo sobre dons do Espírito, em áudio, em foto, em vídeo. Você quer estudar sobre Atos 1 e 2? Tem a sala sobre Atos 1 e 2. Sobre a vontade de Deus, é outra sala. Então eu vou deixar vocês agora com essa possibilidade de estudo que é aberto. Você pode tanto ouvir quanto comentar comigo no privado. E você pode também sugerir temas. No EATRE, no canal principal, acontece também enquetes onde você pode sugerir temas. Você participa da construção do canal, além de participar do conteúdo que você vai receber também em vídeo, em arquivos, em textos também e em áudio, né? Da mesma forma. Então eu vou deixar vocês com 2 exemplos que eu ainda não escolhi, né? Para mim vai ser surpresa, eu vou escolher na hora que eu for editar o áudio e você vai entender como funciona lá e como é melhor estudar lá. Para isso, você talvez vai precisar de uma Bíblia, né? Aqui vai ficar difícil. Lá é mais fácil, você tem que pegar uma Bíblia e ouvir o estudo, porque eu vou passando passo a passo cada capítulo que a gente lê. Amém? Então, fiquem agora com o exemplo e eu aguardo vocês lá no Telegram. Até mais. Bom, passada a introdução, mostrado que dentro da palavra de Deus a gente tem provas de que Deus é soberano e faz o que Ele quer, e que isso não é um problema nosso, mas Ele ensina pra gente que Ele faz o que Ele quer para que nós tenhamos noção de que quem governa é Ele. Vamos entrar na matéria agora. Só isso aqui já dava o estudo todo, né? Mas tem mais, Berkhof vai mais longe, né? Ele divide essa parte A, aliás, ele divide essa parte em 4 partes, né, como eu já disse, e a primeira parte é a vontade de Deus de forma geral. E aí tem vários textos aqui com temas que eu vou ler para vocês, né? Se você quiser acompanhar. Para cada tema, ele colocou 2 textos, né? Eu separei 2 textos para cada tema, mas eu vou usar um texto só para o estudo não ficar gigantesco, porque eu quero que você amanhã comece a pensar na soberania de Deus e comece a observar como que Ele faz todas as coisas. Então, se eu ficar enchendo linguiça, você vai se perder. Eu não quero que você se perda, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, a vontade de Deus em geral. A Bíblia emprega várias palavras para indicar a vontade de Deus, a saber, as palavras hebraicas que eu não vou saber falar, que é chafes,
Não sei. São 3 palavras aqui. Depois eu vou botar para vocês aí. E as palavras gregas que eu também não vou falar para vocês porque é um mistério. Não sei falar. A importância da vontade divina aparece de várias maneiras na Escritura. É apresentada como a causa final de todas as coisas. O que significa isso? Que independente do que acontece, o resultado é a vontade de Deus. É isso que a gente sempre repete e muita gente tem dificuldade. Independente do que acontece na sua vida, o resultado final do que está acontecendo já reflete a vontade de Deus. É isso que, mesmo que isso reflita a sua vontade também, reflete a vontade de Deus, porque Ele quis que fosse assim também, né? Tudo é derivado da vontade de Deus. A criação e a preservação, o governo, a eleição e a reprovação, o sofrimento de Cristo, a regeneração, a santificação, o sofrimento dos próprios crentes, a vida e o destino do homem, e até as menores coisas da vida. Daí a teologia cristã sempre reconheceu a vontade de Deus como a causa última de todas as coisas, embora a filosofia às vezes mostre uma inclinação para procurar uma causa mais profunda no próprio ser do absoluto. Todavia, essa tentativa de fundamentar tudo no ser, no próprio ser de Deus, geralmente resulta em panteísmo. Tem vários textos aqui. Eu vou falar com vocês sobre eles, porque senão fica nas palavras do Berkhof. Nós não queremos apenas as palavras do Berkhof, eu quero ler na Bíblia o que ele está falando. O que ele disse até agora é o que ele disse, que ele já tinha dito lá na introdução, que a causa final de todas as coisas representa a vontade de Deus em geral. Né? E agora a gente vai começar a falar sobre a criação e a preservação, sobre o governo, isso é muito forte sobre o governo, sobre a eleição, né, o sofrimento de Cristo e enfim. Para começar, Salmo 135, versículo 6, a gente tem o salmista expondo que Deus faz o que ele quer, né? E basicamente é isso que a gente vai ver, né? Falando da vontade de Deus, é isso que a gente vai ler. Mas é bom ler na Bíblia, né, gente? Então abre aí, Salmo 135, versículo 6, diz o seguinte, eu vou ler do versículo 5, né? De fato eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Olha o que Davi, o salmista, acho que é Davi que está falando, no versículo 8, né, de 135. Foi Deus quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Deus quem fez sinais e maravilhas no meio do Egito, no seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus seres. Foi Deus quem destruiu todas as nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu de herança, em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Veja o nível de soberania de Deus que você tem na sua Bíblia e que você não sabia. Às vezes a gente fala isso, as pessoas vão pensar, não, mas Deus não faz o mal, né? Deus não pode fazer o mal, Deus não está fazendo o mal, Deus está fazendo justiça, né? Ele está falando, ó, foi Deus quem matou os primogênitos no Egito. Isso faz muito sentido para Deus, talvez não para você, mas para Deus faz, né? E é isso que a gente precisa compreender e tentar buscar, por que isso faz sentido para Deus e não faz para mim, né? Apocalipse 4, versículo 11, vai mostrar isso também, né? Eu selecionei um texto lá do final para você ver que isso está em toda a Bíblia, né? E agora mais um contraste entre o hoje e o ontem, né? Hoje nós temos igrejas que fogem da soberania de Deus, e em Apocalipse nós temos pessoas adorando a Deus por Ele ser quem Ele é, soberano acima de todas as coisas, né? Então, Apocalipse 4, versículo 11, os 24 anciãos estão adorando a Deus, né? No versículo 10 ele fala isso, ó, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando:
Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram existir. Não só vieram existir, mas foram criadas, né? Então, esses são os textos que eu selecionei sobre a criação e a preservação divina. Salmo 135 mostrando que Deus faz o que ele quiser, com quem ele quiser, e agora em Apocalipse 4, ele sendo adorado por ele ser quem ele é. Bem diferente da teologia que a gente vê em muitas igrejas, fugindo, correndo da vontade de Deus. A gente vê uma Bíblia que exalta Deus por ele ser assim. Próximo ponto aqui é sobre o governo. Vamos para o governo? Abre aí Provérbios 21, vai para o próximo áudio. Bom, quarta parte do nosso estudo vai do versículo 7 até o versículo 11, que diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um é dado variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como ele quer. Há um comentário muito interessante aqui na Bíblia de Genebra. Se você tiver Genebra, está na página 1523, o comentário do versículo 4 e 7, que diz o seguinte: os coríntios exageravam na importância do dom de línguas, de modo que Paulo lembrou-os de que a variedade de dons distribuídos à igreja procede do mesmo Espírito. As expressões "o Senhor é o mesmo" e "o mesmo Deus" revelam a importância da doutrina da Trindade e apoiam a preocupação de Paulo quanto à unidade em meio à diversidade. Essa é a questão dos coríntios estarem exagerando em relação ao dom de línguas e esquecendo de que o Espírito usa as pessoas para a edificação do corpo de Cristo. E para isso é necessário que haja vários tipos de dons, e não um dom só, né? Isso ele vai explanar isso daqui para frente. E a Genebra já acabou dando a dica, né? É bom assim mesmo que funciona. Versículo 7. O cristão pode interpretar de modo totalmente errado o propósito dos dons espirituais, chamado aqui de manifestações do Espírito. Caso passe a utilizá-los visando objetivos egoístas, ou seja, para se auto-edificar, né, ele pode estar fazendo isso de forma errada. Você não entendeu ainda a questão dos dons, né? Isso que a Bíblia está falando. Os dons são variados porque a necessidade da comunidade cristã também é variada. Ou seja, por que precisa ter diversos dons? Porque há diversas necessidades na igreja. E é isso que Paulo está falando do versículo 7 até o versículo 11. O mesmo Espírito opera todos os tipos de dons e serviços, né, distribuindo da maneira como ele quer. Veja no final do versículo 11, ó, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Quais coisas? Todos os dons. Todos os dons. Não só o primeiro, todos. E aqui a gente tem que lembrar, é impossível não falar. É mentira dizer que o dom de línguas é o primeiro dom do Espírito Santo. Isso é uma mentira. Não é porque aconteceu em Atos 2 que todos os dons vão ser guiados pelo primeiro. Não é isso que acontece. Há diversos dons. Há igrejas que não precisam de dons que a sua precisa. O dom de línguas estranhas é algo que nem existe. Eu vou falar isso lá para frente. Então eu nem vou citar esse dom de línguas que você vê hoje como bíblico, tá? Mas usando aqui dentro do contexto, o dom de línguas para o povo de Corinto não era a primeira manifestação do Espírito. Não era a mais importante. Muito pelo contrário. Paulo vai colocar em último lugar na sua lista. A lista que está do versículo 8 até o versículo 10. E por que precisa ter variedades de dons dentro da igreja? Porque as necessidades são diferentes. Aquilo que você
Cada igreja tem uma necessidade diferente, né? E o Espírito coloca você lá dentro, o Espírito Santo, justamente para fazer o que ele quer, porque é o desejo dele edificar a sua igreja. Entendem? Então, vamos ver de novo aqui, vamos ler de novo o texto para você entender melhor ainda. A manifestação do Espírito, versículo 7, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Há uma lógica por trás dos dons do Espírito. Há um objetivo para Deus. Ele não faz isso de forma invariada. Ele não faz isso aleatoriamente. Não, há um objetivo. Deus não é um Deus de confusão. Ele não faz tudo bagunçado. Ele faz tudo no seu devido lugar. Olha como é que ele construiu a terra. Tudo separado, tudo de acordo com a sua vontade, tudo de acordo com aquilo que a terra tinha que ser mesmo. Ele fez tudo certo. Os dons não são bagunçados. Cada dom tem um objetivo e cada dom atende a outras pessoas. Entende? É isso que ele está falando. Para um fim proveitoso. Porque agora ele vai citar uma lista, do 8 ao 10 é uma listinha, ó. Porque a um é dado mediante ao Espírito. E ele está dizendo, está colocando sempre mediante ao Espírito para provar que todos os dons vêm do Espírito Santo. E que todos são iguais. E que todos são importantes. Por isso que ele está colocando mediante o Espírito aqui várias vezes, né? A um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outra, segundo o mesmo Espírito, de novo falando, né? A palavra de conhecimento, a cada um, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. É uma lista de dons que era visto, e Paulo está dizendo assim, esse dom também é do Espírito Santo. Entendem? E é importante entender isso hoje? Claro que é importante. Olha quantas pessoas sofrendo em igrejas pentecostais por nunca ter sido batizadas no Espírito Santo. Essas pessoas estão inutilizadas dentro das igrejas. Elas deveriam estar servindo a Deus de outras formas, mas porque estão sendo enganadas, acham que não tem utilidade nenhuma. Olha que engano. Não é isso que a Bíblia diz, gente. Não é isso. Vamos deixar de ser inocente e vamos partir para o texto. Não é isso que está escrito. E aí, você entendendo isso, você vai passar a ser usado pelo Espírito Santo para fazer outras coisas, para crescimento da igreja, para um fim proveitoso. Não é feito para você se mostrar, não é feito para você parecer super espiritual, não é feito para você expulsar demônios como um caçador de demônios, não. É para a edificação de todo o corpo de Cristo. É isso que ele está ensinando para a gente. O ponto 4 vai tratar, o ponto 4 é esse que nós lemos, vai tratar do fato de ter vários dons e ser o mesmo Espírito. O ponto 5 vai tratar de ter um corpo separado em partes igualmente importantes. Paulo vai dar um exemplo de como é isso na prática. E a gente vai passar desse exemplo, se não me engano, vai até o versículo 17. E eu dividi em duas partes aqui para a gente entender melhor.